nesse debate que nós estamos realizando nessa noite, um evento que nós pensamos, inclusive no ano passado, estar realizando também, nós conseguimos complementá-lo agora, a partir do momento que nós temos aí essa intransigência por parte do poder público em ouvir, né, os apelos e a ciência no que se diz a esse retorno às aulas de forma tão improvisada, de forma tão antecipada. Quero me dirigir aos trabalhadores que nos acompanham agora nesse momento, dizer que o Sindicep acaba de sair de uma grande e potente assembleia também dos trabalhadores da educação, onde fizemos uma série de análises, e acho que é importante compartilhar um pouco o que nós discutimos durante a assembleia, e algo que fica evidente, o Sindicep, sendo um sindicato geral dos trabalhadores, consegue ver em cada uma das ações do poder público municipal, da prefeitura, em cada secretaria que a gente atua, a intencionalidade do uso da pandemia para poder efetivar os projetos políticos privatistas, projetos de flexibilização do trabalho do servidor público, né? Da mesma forma em que a presidência do Brasil começa a discutir o Estado mínimo, né? Ou seja, a reforma administrativa que vai atingir em cheio não só os trabalhadores do serviço público, mas em especial a população usuária desse serviço. Então, a nossa luta ela é contra o retorno, ela é contra a reforma administrativa, porque nós entendemos que uma entidade que atua na área do serviço público, ele tem aí uma dupla função, que é, de fato, representar o interesse dos trabalhadores, dos seus representados, dos seus filiados, mas também defender a qualidade desse serviço público que é ofertado à população. E aí nós temos o uso da pandemia para discutir a privatização, né, como é o caso dos CELS, que vão acontecer agora, como também a compra de vagas na educação infantil, como outras ações em que as relações com o mercado são muito estreitas, né? A compra de materiais, compra de uma série de equipamentos que trazem essa questão. E nós discutimos exatamente essa necessidade, né, de estabelecer esse diálogo com a população, com as famílias, né, que estão ali vinculadas a nós, no sentido de poder trazer questões que não estão colocadas, né, não estão colocadas nas informações, nas propagandas. Exemplo do processo eleitoral, né, vínhamos dizendo, não estamos numa situação estável no estado de São Paulo, muito menos na cidade de São Paulo. Então, logo passadas as eleições, no dia seguinte, o que nós vínhamos dizendo foi efetivado, que foi trazer a cidade para a fase vermelha. E aí eu quero resgatar uma discussão que nós fizemos agora também na nossa Assembleia, e que o doutor Sérgio apontou de forma bastante brilhante, está relacionada à questão das comorbidades. Quando nós olhamos para uma instrução normativa que se propõe regulamentar o retorno às aulas presenciais, né, onde você radicaliza e você torna rígida as questões relacionadas às comorbidades que estão colocadas, inclusive não se contradizendo, mas indo muito além do que está colocado no decreto que instituiu o estado de emergência na cidade de São Paulo, onde ali estão listadas as comorbidades para o trabalho remoto, né? E, na verdade, a Secretaria Municipal de Educação, aquém de um decreto, através de uma instrução normativa, que não pode ser maior que o decreto, traz ali uma rigidez voraz, no sentido de poder trazer os trabalhadores que estão afastados, e com razão, né, a sua atuação presencial nas escolas, né? Então, e ainda mais, né, estabelecendo uma data para uma apresentação de uma declaração, de um laudo, né, que é 15 de março, fazendo com que 100 mil trabalhadores corram aos hospitais, né, para que possam adquirir esse laudo e comprovar a sua comorbidade e tentar preservar a sua vida. Então, é de fato uma intencionalidade mesmo de colocar no corredor da morte trabalhadores, famílias e os nossos estudantes. E nós lamentamos que não tem essa responsabilidade em executar esse trabalho. A questão das sequelas, e aí a gente tem discutido pouco isso, e é fundamental que nós entendamos que, por vezes, como bem disse o doutor Sérgio, essas sequelas elas não aparecem imediatamente com a infecção, né, pelo coronavírus, mas ela vai se restabelecer posteriormente. Então, é uma situação bastante complicada, algo que não se tem estudos eficientes ainda, você testar, né, não é testagem em massa que nós estamos reivindicando, mas é testar possibilidades com a vida das pessoas. Então, a nossa posição no que se refere a essa questão do não retorno às aulas não é simplesmente por não retornar às aulas, é pela ausência total de condições de trabalho,
É no momento em que nós estamos discutindo um retorno, onde a higiene e a limpeza é fundamental, as terceirizadas atuam com metade do quadro. Pensando lá que serão só 35%, então eu estabeleço metade do meu quadro para poder ir lá realizar a limpeza, realizar uma questão que é fundamental para a preservação da vida nas escolas. É assim que nós devemos retornar, é assim que a família vai colocar a sua criança dentro desse espaço, onde até a limpeza, a própria merenda está reduzida pela metade, né, como está colocado, apesar de ter sido dito a nós, não, isso não está acontecendo, e é assim que tem sido feito. Não, isso não acontece. Vai para a imprensa e diz que não acontece, mas nós que estamos lá na escola sabemos. Então, o essencial, a partir de agora, eu entendo que é nós estabelecermos uma discussão sobre o nosso calendário de mobilização. Esse calendário ele foi pensado no sentido de poder garantir o diálogo, né, no local de trabalho, garantir o diálogo através do conselho de escola. Portanto, amanhã nós estamos apontando que é fundamental que os conselhos se encontrem para discutir para dentro do nosso calendário, discutir exatamente qual é a situação dessa unidade escolar. Como é que está a questão do quadro de terceirizados? Né? Quais adequações foram feitas? E aí nós vamos fazer um repúdio muito grande à Secretaria Municipal de Educação, que tem ido à mídia e à imprensa dizer que se não houve adequação foi por questão dos gestores. Que tristeza, que tristeza. Você poder se lidar é de indignar. Você remeter a sua responsabilidade a um terceiro. Ora, se não foi feita adequações, é porque uma reforma, uma escola que tem janelas fechadas, você não tira a janela e troca a janela simplesmente porque o diretor quer. É uma questão que passa por um processo de reforma dentro da própria secretaria. E ela não procurou dar esse olhar no tempo que teve, desde março de 2020, para poder resolver essa questão. Então, o nosso calendário aponta essa discussão com o Conselho. É importante que ela se dê, é importante que vocês debatam. Se não for possível amanhã, é importante que ela aconteça essa semana. Né? Nós estamos falando amanhã, porque na quarta-feira a gente pretende que nada aconteça na escola. É esse o nosso posicionamento. E aí é importante nós trazermos à tona essa discussão da greve, até porque há um formato de greve sendo discutido no âmbito do Estado. Né? Nós estamos dizendo que o que nós estamos colocando como greve aqui não é eu ficar em trabalho remoto. O trabalho remoto, na verdade, se ele for instituído de forma plena, é a primeira reivindicação a ser atendida para que a greve não ocorresse. Né? Agora, se há alguma atividade presencial nas unidades escolares, essa atividade presencial ela não deve acontecer, assim como a atividade remota também não deve acontecer. A greve ela se estabelece nesses termos como último argumento, última possibilidade, último instrumento de luta dos trabalhadores. Então, é uma greve total. E aí tem um trabalho de convencimento. E a greve ela não vai se dar de forma grande logo no primeiro dia, ela vem num crescente. Temos um exemplo prático, que foi a luta contra o Sampaprev na cidade de São Paulo, onde chegamos a ter 100 mil pessoas na rua, mas não tivemos no primeiro momento. E ela foi num crescente, ela foi numa construção. E cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento é um ator fundamental, é um protagonista desse processo da construção da greve, para que ela possa realmente se dar com a sua eficácia. A gente entende que tem uma dificuldade colocada com o contradiscurso que está colocado no senso comum, né, de que a escola ela é importante agora por conta das vulnerabilidades que estão colocadas nos lares, né, nas famílias. E a gente quer dizer que se há alguma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade não é culpa da escola. É a total ausência da ação do poder público numa discussão intersetorial, que englobe a educação, a assistência social, que englobe a saúde, que englobe todas as áreas afetas ao atendimento, né, ao ser humano como um todo, né, um atendimento completo, né, de forma integral. Então, não cabe à secretaria trazer essa discussão da vulnerabilidade. Nós temos, sim, não podemos trazer para o equipamento escola a obrigatoriedade de cumprir uma ação que deveria ter sido do poder público, numa ideia de testar as possibilidades no retorno às aulas. Então, chamamos a atenção para essa construção, e esse diálogo tem que se dar com os nossos amigos contratados que estão dentro da escola, com os nossos companheiros que estão e já estão em teletrabalho, porque a ideia é que a gente consiga trazê-los e unidos, mudar a história, mudar essa situação que está colocada. Né? Então, acho que trazer essa ideia da greve como algo realmente potente é fundamental nesse momento. Né? Então, entendemos, inclusive, que
o decreto do governador de ontem, ele aponta a questão do fechamento de todas as atividades na cidade de São Paulo, exceção às atividades essenciais, né? E aí, essenciais é o que já está declarado, né, como essencial: saúde, segurança, a questão isso precisa ficar muito claro. A educação, ela é fundamental e ela é essencial. E se ela é essencial, ela precisa também ter o respaldo, inclusive nessa discussão da proteção e da vacinação para todos, né? Incluindo, pedindo, faz parte da nossa pauta de reivindicações, a imediata retirada dos gestores e quadro de apoio das atividades presenciais para garantir essa proteção. Eu acho que a nossa contribuição vem um pouco nesse sentido. É importante que vocês estejam atentos, porque tem muitas discussões sendo feitas nesse sentido. Alguns atos já começaram a aparecer de forma paralela. Então, é importante que cada um aqui tenha esse contato direto com a sua entidade sindical, né, a qual participa, para que você não tenha aí uma situação de serem criadas situações para colocar o nosso processo aí em xeque. Então, acompanhar as redes sociais, acompanhar os documentos das suas entidades é fundamental. O Sindicep deliberou por greve unitária, uma greve com todos os trabalhadores, né, agora na nossa Assembleia, e a gente vai fazer essa construção, inclusive com a questão do nosso ato, na carreata, na quarta-feira. Na quinta-feira, é importante que vocês tenham uma discussão no local de trabalho, para saber como é que está isso, como é que está sendo essa construção, e nós apontamos que a sexta-feira as entidades sindicais devam realizar suas plenárias e assembleias. Quero dizer aqui também que, inclusive, as entidades, mesmo estando unidas aqui, elas possuem autonomia para tocar o processo de discussão com os seus representados, né? Então, essa questão da autonomia é fundamental, mas também tem um calendário unitário, a gente vai construindo juntos, e eu acho que o processo está começando, e ele se dá em defesa da vida, ele se dá em defesa de cada um de nós, de cada família, de cada criança que a gente contata e a gente atende no dia a dia. É isso, um abraço, obrigado.